Salve, salve, alunos e alunas do Canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, a aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso, minha amiga Dulce Carmo. Aquele abraço também para os polos Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio, Eliseu Martins e tantos polos que acompanham essa aula. Eu quero dar aquele abraço carinhoso a cada aluno, a cada aluna, a cada professor, a cada professora que acompanha essa aula. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será, e qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? As transformações do trabalho e do mundo do trabalho. Projeto de Vida, terceira série do ensino médio. Talvez essa seja uma das aulas mais importantes, porque estão ocorrendo diversas transformações do trabalho e do mundo do trabalho. O mundo está se modificando muito rapidamente e vocês vão ingressar no mercado de trabalho provavelmente muito diferente, por exemplo, do mercado de trabalho dos seus pais, dos seus avós e etc. Então, queremos conhecer a substituição do ser humano pelo robô. Queremos também analisar essas transformações na dimensão da era digital. Nossa aula terá 6 partes. Recordando a aula anterior, automação do trabalho, jornada de trabalho flexível, trabalho remoto, revisão e atividades. São muitas transformações no mundo do trabalho e nós precisamos estar atentos, porque tem muita gente que não está pensando no seu projeto de vida, porque está pensando assim: quando eu terminar a terceira série, eu me viro, eu vou procurar um emprego numa loja de departamentos, numa livraria, numa lanchonete, numa churrascaria. Eu vou me virar, arrumar um emprego e constituir família. E quero lhe falar que não é mais tão simples assim. Ou você investe no seu projeto de vida e busca qualificação, ou você ficará à margem do mercado de trabalho, à margem do mundo do emprego. Dificilmente uma pessoa conseguirá emprego nessa era digital se não tiver qualificação. Por quê? Porque, por exemplo, as máquinas já conseguem realizar as tarefas mais simples e repetitivas do ser humano. Adriana Souza, bom dia! Aquele abraço, minha querida. Então, querido aluno, se você não está nem aí para o seu projeto de vida, eu recomendo que você, a partir de agora,
a partir dos conhecimentos que você terá nessa aula, que você esteja muito atento. Não é mais tão fácil, não é mais tão simples, nunca foi, agora menos ainda, ingressar no mercado de trabalho. E aquelas profissões que a gente, abre aspas, se virava, estão desaparecendo. Mas, antes de começarmos falando sobre esses aspectos da transformação, vamos apenas recordar alguns conceitos de aulas anteriores. Conceito, por exemplo, sobre trabalho. O trabalho é o teu projeto de vida. Conjunto de atividades exercidas para alcançar um objetivo e reconhecimento pessoal. Ou seja, o teu trabalho, o teu projeto de vida, certo? No centro dele está algo chamado reconhecimento pessoal, satisfação pessoal, realização pessoal. Também temos algo relacionado, né, o conceito de, emprego. Turma, emprego não é necessariamente trabalho. O trabalho é o teu projeto de vida, é o teu sonho. Eu tenho sonho de trabalhar como médico, por exemplo. O emprego é uma atividade que a pessoa busca para obter renda, para obter dinheiro. Não necessariamente o seu emprego será na área que você desejou. Você pode ter se formado assistente social e trabalhar, por exemplo, como vendedor numa loja. O teu emprego é como vendedor. O teu trabalho, o teu projeto é assistente social. Mas, por algumas particularidades da vida, você precisa desse emprego para conseguir renda, manter a sua família. Fernando Alonso, bom dia! Melhor professor do Piauí. Oh, muito obrigado, meu querido. Você que é um dos melhores alunos do canal Educação. Aquele abraço. Então, turma, olha só. O emprego é uma atividade na qual a pessoa atua por necessidade financeira. Eu estou em casa e eu vejo que minha casa está passando por privações, necessidades. Qual é a primeira ideia que vem à minha mente? Eu preciso de um emprego para conseguir dinheiro. Por isso, o emprego, muitas vezes, não está diretamente relacionado ao projeto de vida. Mas, professor, e quando o meu trabalho é o meu emprego? Eu estou trabalhando naquilo que eu sempre quis trabalhar. Ora, se o teu trabalho é o teu emprego, você alcançou a realização pessoal. Porque você trabalha naquilo que você gosta e ainda recebe dinheiro para isso, o que é, convenhamos, ótimo. Então, você se formou na arte da culinária, profissão culinária, e você consegue um emprego num grande restaurante, recebe muito bem. Realização pessoal, felicidade. Você trabalha na área que você gosta e ganha dinheiro com isso. Então, quando o seu trabalho é o seu emprego, é uma das melhores coisas que pode acontecer em nossa vida. Mais alguns conceitos, olha só. Conceito de empregado, a pessoa física que presta serviço a um empregador. Por exemplo, professor Marciano, ele é um empregado, ele não é um empregador. O empregador é o Canal Educação, que é uma empresa que assumiu os riscos da atividade econômica, ela contrata, paga e dirige a prestação de serviços, certo? Dela. Então, empregado presta o serviço, a empresa contrata o empregado. E temos também o trabalhador autônomo, aquele que trabalha por
conta própria, ele assume os riscos, ele deposita, por exemplo, o seu INSS, ele compra o material para executar o serviço, ele é um autônomo, está bem? Nas transformações do mundo do trabalho que veremos daqui a pouco, esses conceitos de empregado, empregador e autônomo vão ser um pouco transformados. Precisamos ficar muito atentos. Outros conceitos que eu quero trazer para vocês são os conceitos de setor primário, setor secundário, setor terciário da economia, ou seja, o conceito de setores da economia. Nós já tivemos uma aula sobre os setores da economia, certo? Porém, essa aula de hoje vai mostrar que não é mais tão simples assim, setor primário, setor secundário, setor terciário. Fernando Alonso me pergunta, professor, Richardo vai sair da McLaren? Pergunta de Fórmula 1, ele sabe que eu sou fã, vou responder muito rápido. Sim, na Fórmula 1, contratos existem para ser quebrados. Porém, a McLaren vai ter que pagar uma boa indenização ao Richardo e, no próximo ano, Piastri, que também é australiano, vai assumir o carro da McLaren e ele é um excelente piloto. Aliás, você que é daquele tempo, eu não assisto mais Fórmula 1 desde que o Senna morreu. Eu não assisto Fórmula 1 porque não tem brasileiro. Olha, você não sabe o que está perdendo. Nós estamos com o melhor grid da história. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sainz, Gasly, Russell, muitos e muitos pilotos, certo? Muito bons, muito melhores do que, por exemplo, pilotos que competiam contra o Senna. Então, acompanhe, vale a pena, é o meu esporte preferido. Continuando, olha só, turma. Setores da economia. Segmentos em que se dividem as atividades econômicas. A gente aprendeu que o setor primário é o setor onde está a agricultura, a pecuária e o extrativismo, por exemplo. Extrativismo mineral, é a extração de ouro, extração de ferro. Aprendemos também que o setor primário fornece matéria-prima para o setor secundário. Qual é o setor secundário? É o setor da indústria. Então, o ferro que é extraído do setor primário, ele vai ser transformado no setor secundário em, por exemplo, algum objeto de ferro, uma cama de ferro, não sei se ainda existem camas de ferro. Tá? E o setor terciário é o setor das atividades comerciais, é o comércio. Provavelmente, querido aluno, querida aluna, é o setor terciário que vai oferecer cada vez menos empregos para vocês, jovens. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas, hoje pela manhã, antes de vir ao Canal Educação, eu conversava com um colega que trabalha numa grande loja aqui de Teresina. E ele me falou, Marciano, não há mais vendedores na loja onde eu trabalho. As pessoas estão, certo, naquele sistema em que você pega o produto e leva ao leitor de barras e paga com o cartão de crédito ou mediante o Pix. Não há mais vendedor, não há mais caixa na loja onde eu trabalho. Ele falou para mim, eu mesmo tive que me reinventar e fui trabalhar na área da TI, tecnologia da informação, senão eu estaria no olho da rua. Muito atenção, está bem? O setor terciário está se automatizando. Por falar nisso, vamos conversar sobre essas transformações no mundo do trabalho. Olha só uma delas,
automação do trabalho, as máquinas assumindo as funções dos seres humanos. Há um aspecto negativo e um aspecto possivelmente positivo, mas do qual não temos certeza. Tudo bem? Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Oeiras, minhas amigas, Dulce Carmo, Adriana Souza, meu amigo Fernando Alonso, gente linda, maravilhosa, que acompanha essa aula. Primeira transformação, e uma transformação marcante, essa pegou a humanidade, usando uma expressão antiga, de calças curtas. Por exemplo, essa mudança, essa transformação, ela pegou o professor Marciano, jovem, com seus 20 e 22 anos, na virada do século XX para o século XXI. Essa transformação mudou bastante o cenário de emprego atual. A automação no trabalho. Nós temos aqui nessa foto Bob. Bob é um robô vigilante autônomo da empresa de segurança britânica G4S. Ele possui uma capacidade de memória enorme, ele consegue fotografar objetos e logo fazer uma correspondência entre ambientes, por isso ele está sendo utilizado de forma experimental numa empresa de segurança. De que forma, professor? Por exemplo, o Bob, ele chega numa sala e aí ele observa que tem alguns objetos na sala. Ele tira uma fotografia. Ele consegue, certo? Ele consegue identificar muitos objetos no ambiente. Então ele faz a sua ronda. Ao retornar à mesma sala, se alguém tiver tirado um dos objetos, ele imediatamente aponta. Pode ser um objeto minúsculo, uma caneta, um lápis, uma carteira que estava em cima da mesa. Isso ele faz de modo muito rápido. Então, ele está sendo utilizado para fazer a segurança de alguns ambientes. Substituindo quem? Aquele vigilante antigo que, algumas vezes, dormia no emprego. Máquinas não dormem. Está bem? Bom, conceito de automação do trabalho. Ó, substituição de trabalhos manuais. Eu acredito que não tem nenhum perigo de aparecer uma máquina com tanta agilidade nas mãos que vai tomar o emprego da minha amiga que está fazendo, certo, a tradução em Libras. Isso é impossível. Com essa agilidade, com essa excelência no trabalho, pode ficar sossegada, minha amiga. Vai demorar décadas e séculos para um robô com essa agilidade. Tá bom? Mas assim, de um modo geral, é a substituição de trabalhos manuais que são desenvolvidos por seres humanos por máquinas que fazem as atividades sozinhas, sem precisar interagirem com o ser humano. E elas fazem isso com mais agilidade, com mais qualidade, aumentando a produtividade e com poucas chances de falhas. É o operário ideal. A participação humana nessas máquinas inteligentes consiste em realizar comandos programados para realizar tarefas. Essa máquina, ela precisa ser programada ou passar por um período de manutenção, certo? De vez em quando. Então você me fala, professor, mas eu li que essas máquinas, elas não têm a inteligência que o ser humano possui. Elas são programadas e só fazem aquilo ao qual foram programadas. Muito cuidado. Já existem as máquinas denominadas machine learning, máquinas que conseguem aprender com seus próprios erros e evoluir. O mundo tecnológico está avançando bastante. Dulce Carmo, para mim, tanta evolução
pode se tornar um perigo. Dulce Carmo, eu recomendo a você ler as obras de Carl Sagan, um grande cientista do século XX, inspirou muitos jovens como eu a gostarem de ciência. Tinha um programa chamado Cosmos na rede, pela televisão, um programa muito bom. Bom, Carl Sagan, ele fala justamente o que você coloca. Como a gente vai atravessar essa nossa revolução tecnológica sem nos destruirmos? Porque cada vez mais os seres humanos, ao se desenvolverem tecnologicamente, estão criando oportunidades também para se destruírem. Então, é um perigo nesse sentido, Dulce Carmo. Inclusive, uma de suas obras, Contato, que virou um filme excelente também, o filme Contato, quando a Terra vai estabelecer um contato com outro mundo superior, a pergunta que a cientista faz para a raça alienígena é: como vocês conseguiram, certo, sobreviver à sua adolescência tecnológica? Como vocês não se destruíram? Percebe, então? É muito interessante. Você, como é uma moça inteligente, muito interessada, você vai adorar Carl Sagan. A série Cosmos está toda nessa plataforma de vídeo e há muita literatura dele na internet disponível em PDF. Você vai adorar Dulce Carmo. Voltando aqui para a automação do trabalho, os impactos. Olha aqui. Aqui nós temos Época Negócios, uma notícia. A notícia é: indústria instala 1,5 mil robôs por ano. Olha assim, linha de produção de automóveis totalmente robotizada. Antigamente eram seres humanos que faziam esse trabalho. Então, turma, basta parar um minuto para perceber que a automação está em nossa rotina há muito tempo. Agendamento de conteúdos. Antigamente você tomava uma fila numa repartição pública para marcar uma audiência com alguma autoridade, diretor. Hoje é tudo feito eletronicamente. Pronto. O processo de vacinação, de agendamento de vacinas contra o Covid, toda digital. Então, essa automação está presente há muito tempo em nossa vida. Linhas de produção, olha só, a fotografia dessa notícia. Os drones controlados à distância que registram imagens. Hoje, as guerras são feitas em muitos momentos por drones. Drones programados invadem o território inimigo e, certo, executam uma missão. O general iraniano que foi morto há 2 anos atrás pelos Estados Unidos foi morto por um drone, um robô. Automatizar os processos, turma, é muito vantajoso para a indústria. E esse talvez seja o perigo para o ser humano. Porque a indústria consegue produzir o melhor produto com o menor custo e sem o fator falha humana. Nos próximos slides, vamos observar esse fenômeno mais detalhadamente. Olha só, os impactos da automoção. Vou apresentar alguns para vocês, olha só. 8 impactos e depois refletirmos sobre emprego e desemprego. Aqui nós temos nessa foto o que eu falei com vocês agora há pouco. Aquela conversa que eu tive com meu amigo, porque eu imaginava que Teresina não estivesse avançando tanto como outras capitais, São Paulo, Rio de Janeiro ou mesmo Fortaleza. Mas Teresina está avançando sim nessa área. É o autoatendimento. Você chega na loja, pega o produto, faz a leitura e você paga com o seu cartão
cartão de crédito. Olha, aqui no monitor. Tudo isso sem interação com o ser humano. Quando muito, fica um fiscal observando os clientes nos caixas de autoatendimento, tá bom? Vamos aqui ler dois impactos, muito severos no mercado de trabalho com a automação. O robô assumindo, a máquina assumindo funções que antes eram desempenhadas por seres humanos. Pronto, mais um exemplo. Estacionamentos. Antigamente, você chegava num prédio de estacionamento e uma pessoa lhe atendia. Hoje, você aperta um botão e o ticket vem imediatamente e você pode pagar o seu estacionamento numa máquina sem precisar ir a um caixa humano, tá bom? Bom, aumento da produtividade é um impacto, certo? Programas e softwares permitem a automação dos processos, trazendo uma economia de tempo. Os robôs cuidam das etapas mais mecânicas. Esse processo gera um aumento de produtividade para a empresa e produtividade com um produto melhor. Agora vamos, olha, segundo. Aqui no segundo, ele está num cenário otimista para o ser humano. Há muitas pessoas que dizem que a automação do trabalho vai fazer com que o ser humano desenvolva novas habilidades. Então, há sim um receio do trabalhador humano perder o seu emprego para a inteligência artificial, menos tradutores de Libras. Porém, a automação também permite a aparição de novas competências humanas. O contato com as máquinas pode fazer com que haja uma evolução das habilidades técnicas. Por exemplo, uma automação do trabalho pode levar, por exemplo, a que o ser humano desenvolva uma habilidade técnica de manutenção das máquinas que farão o trabalho. E também habilidades interpessoais, liderança, autocontrole, concentração, porque trabalhar num ambiente totalmente robotizado requer muita concentração. Outro impacto, olha só, mais dois. Redução de custos, mais um. Controle de produção, olha aqui, essa loja aqui em Teresina. Aqui é em Teresina, ó, essa loja praticamente acabou com serviços de caixas. É tudo automático, tá? Redução de custos, olha só. A possibilidade de produzir mais mercadoria em menos tempo, essa possibilidade propicia à empresa reduzir custos e obter mais lucros. Quanto menos tempo para se produzir um objeto, menos eu vou gastar para produzi-lo. Outra forma de economizar esses custos é diminuindo os erros. O ser humano, ele é um ser, né? Ser humano é um ser falho. Então vamos supor que de cada 100 peças fabricadas por um ser humano, 3 são produzidas com falha. Com a máquina, isso vai ser já é reduzido a 0. Então, diminuindo as falhas, diminuem os custos, porque para refazer as 3 peças, você precisa gastar dinheiro. Isso vai fazer o quê? Redução de custos e a pessoa vai economizar, o empresário vai economizar e vai afastar um possível prejuízo financeiro. Mais um, ó, controle de produção. Aqui temos uma linha de produção totalmente humana. Certo? Porém, durante o serviço, esse aqui saiu rapidinho para tomar um cafezinho. Aí quando ele voltou, esse aqui foi ao banheiro. Esse aqui foi
beber água. Esse aqui foi checar uma mensagem no celular urgente da sua esposa. Percebe? A produção ela fica comprometida. Máquinas não saem para fazer pausa para cafezinho. Máquinas não vão ao banheiro. Máquinas não bebem água. Então, eu posso controlar e programar a minha produção. Eu tenho a certeza que esse carro vai começar na linha de produção às 8 e vai sair às 17, porque as máquinas estão programadas. Claro que essas máquinas precisam de uma manutenção, mas para você perceber que com a produção automatizada, o gestor, o empresário, ele consegue controlar essa produção. Vamos a mais alguns? Vem comigo, olha só. Qualidade, já falei sobre isso. Qualidade é um melhor produto. O produto feito pela máquina é um produto melhor. E por essas características colocadas aqui nos slides anteriores, eu posso afirmar que eu vou ter um menor custo. Também, outra vantagem da automação do trabalho é a facilidade em seguir os padrões de qualidade. Por exemplo, o padrão ISO 9000, uma série de exigências para que uma empresa possa ser considerada uma empresa eficiente, uma empresa modelo em determinada atividade econômica. Bom, para eu conseguir esse selo ISO 9000, normalmente eu preciso treinar os meus funcionários. Treinamento de funcionário é um gasto necessário, mas é um gasto. E mesmo após o treinamento, eu não vou ter certeza se eles vão conseguir atingir essa certificação. Porque há pessoas que resistem, há pessoas que não entendem, há pessoas que entendem, mas acham impossível, e assim por diante. Bom, eu posso programar máquinas e essas máquinas trabalharem segundo a certificação de qualidade. Então, é mais fácil uma empresa atingir algo chamado compliance, conformidade às padrões de qualidade, porque as máquinas podem ser programadas para produzirem mais, melhor, com menos custo, tornarem-se mais eficientes. Bom, tempo de produção também é um impacto, está bem óbvio, já falamos sobre isso. Flexibilidade. A automação permite que a empresa produza conforme a demanda, just in time, né? Certo? No tempo. O que isso quer dizer? Por exemplo, no mês de janeiro, a empresa tem que produzir 1000 peças. Ela tem uma capacidade de produzir. Pronto, indústria automobilística. A indústria automobilística, ela fica muito refém fica muito refém das vendas. Então, olha só. Uma empresa automobilística, ela consegue produzir, uma empresa, vou botar aqui empresa, vou botar a marca não para não fazer propaganda, sem receber. Então, ela tem capacidade de produzir 1000 carros por dia. Só que ela, devido às condições econômicas, a uma crise econômica, ela só consegue vender 200 carros. Ficam 800 carros obsoletos no estacionamento. Essa empresa, ela não pode simplesmente demitir funcionários para reduzir sua produção e depois contratar funcionários quando a demanda por carros aumentar. Ela não pode fazer isso. Ela vai ter sempre que produzir os 1000 carros, a não ser que faça acordos trabalhistas que são muito pesarosos, são muito pesados, muito difíceis, acordos trabalhistas. O que a empresa faz? Ela vai investir na automação. Vai contratar robôs para fazer a atividade do ser humano. Então, com o robô, tudo é mais fácil.
faço a programação da minha linha de robôs. Olha, esse mês só precisamos de 300 carros. E eles vão produzir 300 carros. Ah, esse mês aumentou a produção, a demanda está alta. Houve um incentivo governamental. Nós podemos vender até 3.000 carros. Eles vão produzir 3.000 automóveis. Percebe? A flexibilidade que o ser humano não permite. E agora, querido aluno? E agora, querida aluna? Você que está, olha só, com o seu projeto de vida diante de você. Você está pensando no seu futuro. Olha só como está o nosso futuro. Além disso, máquinas não fazem greve. Máquinas não reclamam direitos trabalhistas. Máquina não pede aumento. Máquina, ela possui uma jornada de trabalho contínua. A máquina pode trabalhar a noite inteira sem nenhum problema. O trabalhador não, precisa de um reforço no salário, um adicional noturno. Máquina não tem fadiga física. Máquina não para o serviço no meio do expediente para tomar um café, para beber uma água. Querido aluno, querida aluna, esse é o cenário que está diante de você de Dom Inocêncio, de você de Eliseu Martins, de você de Oeiras. E se você ainda não se deu conta, fique muito esperto, está bem? Vamos continuar, porque tem mais uma questão que é relacionada ao fator desemprego, tá bom? Nós temos aqui um cenário, pessimista e um cenário otimista. Veja bem, muitas pessoas estão convictas, é uma convicção, de que substituir trabalhadores humanos por máquinas aumenta a taxa de desemprego. Outras pessoas mais otimistas acreditam que a automação ela vai motivar o surgimento de novos empregos, como, por exemplo, um emprego relacionado à manutenção dessas máquinas. Fato, a automação ela pode gerar transtornos em diversos setores da economia, principalmente na economia de países em desenvolvimento. O Brasil é um país em desenvolvimento, embora acredita-se, fazendo-se uma análise de dados, que pelo menos 1/3 do Brasil já está no primeiro mundo. Ali de São Paulo para baixo, pegando um pouco de Brasília. Ali é um país que já está no primeiro mundo, certo? Mas boa parte do Brasil ainda está em desenvolvimento e esse desenvolvimento ele pode ser prejudicado pela automação do trabalho. Por quê, professor? Porque um país, para competir com seus produtos, tanto principalmente no cenário internacional, ele precisa produzir produtos bons com pouco custo. E muitas vezes, produzir produtos bons, melhores, com pouco custo, significa colocar máquinas no lugar de seres humanos. Isso pode gerar um aumento da desigualdade social e global. É o fato. A automação pode acabar com quase metade dos empregos nos próximos 20 anos. Vocês aqui, alunos meus, têm o quê? 15, 16, 17 anos? Aos 37, se você não tiver levado a sério o seu projeto de vida, aos 37 você já pode estar com sua vida encerrada, acabada, sem nenhuma perspectiva. Muita atenção, querido aluno. Isso, aos 37. Isso pode acontecer com qualquer um, principalmente vocês mais
Jovens, muita atenção. Cenário pessimista, desemprego. Olha aqui o setor bancário. Os bancos conseguiram algo formidável, fantástico, que muitas pessoas não perceberam. Os bancos transferiram os serviços que eles realizavam para o cliente. Antes, você chegava no banco, ia até o caixa, abrir uma conta. Não precisa mais, você pode fazer esse processo sozinho no caixa eletrônico. Precisava de uma fila para sacar dinheiro, fazer empréstimo, pagar contas. Os bancos transferiram os serviços para os clientes e nós aceitamos porque muitas vezes é mais cômodo, é mais prático. Caixas eletrônicos, aplicativos, o Pix, uma criação do Banco Central do Brasil, que tem autonomia, né, para regular atividades financeiras no país. O Pix, que foi criado pelo Banco Central do Brasil, é uma prova de que as transações financeiras estão cada vez mais sendo concentradas no mundo digital. Turma, segundo dados do CAGED, que é um cadastro do Ministério do Trabalho, que ele faz uma contagem entre admissões e demissões, no setor bancário, entre 2012 e 2019, em 7 anos, e já se passaram 3 anos, o cenário pode ser ainda pior, foram fechadas 60 mil vagas. Não é assim, 60 mil pessoas perderam o emprego e contrataram 20 mil, não. Foram fechadas. Sabe o que isso quer dizer? É um emprego que não precisa mais. Eu não preciso mais de um caixa num banco. A pessoa paga a conta, a pessoa saca no caixa eletrônico. Aliás, daqui a um tempo, eu não preciso mais nem do espaço físico de um banco. Vocês, jovens, pessoas que estão me assistindo, vocês têm provavelmente cartão de crédito de bancos digitais, que não tem agência. E você resolve tudo pelo aplicativo. Então, nem o espaço físico mais vai acontecer. É o cenário pessimista. Turma, em 2008, 18% das transações bancárias eram feitas na agência. Em 2019, apenas 5%. As agências bancárias estão fechando. Um grande banco público em Teresina fechou várias agências na cidade. Várias. E também pelo país, porque não precisa mais. Muita atenção com essas transformações. Há quem diga também que há um cenário otimista, não é? A automação industrial pode gerar novos postos de trabalho, como, por exemplo, certo? A manutenção da própria máquina, tá? As mudanças no mundo do trabalho, para algumas pessoas, vão demorar ainda décadas para serem efetivadas. Ela não vai tomar emprego das pessoas de forma súbita, para alguns analistas. Eu, Marciano, eu não estou disposto a esperar 10 anos para saber se o analista que é pessimista ou otimista, quem está com a razão. Eu vou correr atrás e recomendo o mesmo para vocês. Eu vou pagar para ver a máquina substituir um vendedor. Vou pagar para ver. Não pague para ver, não. Não pague, não fique na dúvida. Se qualifique. Busque seu projeto de vida. O curso que está sendo oferecido para você na sua escola, faça esse curso com muita dedicação. Ele pode ser a sua porta de entrada para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, tá bom? Vamos agora para outras transformações, faltando 14 minutos para a aula acabar. Olha aqui, gente. Essa cena aqui, há 3 anos atrás, ela poderia ser muito estranha.
Ah, ele está enrolando. Ele está conversando com as pessoas, enrolando, fazendo chat. Hoje isso aqui é uma imagem muito, mas muito comum. Aqui é uma reunião virtual, um trabalho remoto. Cada vez mais comum. Mudanças na jornada de trabalho. Você chega ao escritório, você bate o ponto manualmente, você pega um café e dá início ao expediente. Entre uma atividade ou outra, você envia um fax com informações para um cliente e perde minutos numa fila para imprimir documentos. Mulheres no ambiente, nem pensar. Para poucas funções, geralmente as menos estratégicas. Eu acabei de descrever um cenário de trabalho que não existe mais. Isso aqui era muito comum até 15, 20 anos atrás. No máximo. Se bobear, menos. Essa é uma realidade conhecida para muitas pessoas como eu. Trabalhei nesse ambiente. Hoje não é mais. Ocorreram mudanças. Quer conhecer mais algumas? Temos tempo. Vem comigo. Olha só, gente. Flexibilização da jornada de trabalho. Hoje se fala muito em horário flexível. O colaborador não precisa seguir um horário de trabalho específico, como 8 às 17. Epa, que bom! Eu vou para academia, eu vou assistir série na Netflix, eu vou curtir, eu vou para o bar. Opa, não é assim. Essa flexibilidade, ela existe desde que você cumpra a jornada diária e desde que você dê conta do seu serviço. Se você pediu um horário flexível e não deu conta do seu trabalho, rua! Então, no modelo antigo, nós trabalhávamos 8 horas diárias, mais 4 horas, certo? Trabalho dividido em turnos, manhã, tarde e noite, 44 horas semanais. A tendência atual é, desde que você cumpra a sua carga de semanal, por exemplo, se você foi contratado para 40 horas, você pode começar e terminar o seu expediente num ritmo adequado à sua rotina, desde que isso não prejudique o funcionamento de um escritório. E desde que você dê conta da tarefa. Não caia na tentação de ir para a academia para chegar mais tarde no serviço, se você tinha um documento importante com prazo urgente para entregar. Você vai ser cobrado pelo seu trabalho. É uma flexibilidade que junto vem uma corrente, um chicote. Muito cuidado, tá bom? Gente, por que razão isso acontece? A nova geração, a geração de vocês, os millennials, eles sentem uma necessidade maior que a minha geração de equilibrar vida pessoal e vida profissional. Vocês têm essa necessidade que a minha geração tem, mas que a gente deixou adormecido, que a gente colocou meio de lado. E por isso muitos pais perderam, por exemplo, a infância e a adolescência de seus filhos. Então, vocês querem trabalhar, mas querem também estudar e praticar esportes. Semana passada eu estava numa escola e estavam fazendo planejamento. E o professor, ele olhava toda hora no relógio, porque daqui a pouco é a hora da minha academia. Era um professor bem jovem. É uma nova geração. A minha geração, ela foi educada assim. Só sai daqui quando terminar o planejamento. Certo? Quando terminar, pode ser 6, 7 da noite. A dele não. Vou terminar logo, porque daqui a pouco minha academia, né? Tá bom? Mas você vai ser cobrado pelo seu rendimento, tá bom? Continuando, trabalho remoto. O trabalho remoto é aquele no qual colaboradores realizam suas tarefas num local diferente do escritório central operado pelo empregador. Ou seja, a empresa está nessa ponta da cidade, ele mora aqui e ele não precisa se deslocar até a empresa para realizar o seu serviço. Mas, preste bem atenção, nós temos uma diversidade de locais. Ele pode trabalhar
da sua casa, ele pode trabalhar, né, num espaço de trabalho compartilhado, um escritório particular ou qualquer outro local que não seja o tradicional prédio comercial ou campus. Ele pode, por exemplo, trabalhar para uma grande multinacional, um trabalho para a matriz da multinacional, mas trabalhar num escritório localizado na sua cidade. No mundo dos quadrinhos, certos super-heróis, nós temos muitos desenhistas que trabalham para a DC e para a Marvel, no mundo dos quadrinhos, que trabalham dos seus países. Às vezes a pessoa nem sabe que quem desenha o Homem-Aranha é um rapaz de Heriutaba, no Ceará. Desculpa, minha tradutora, pela palavra difícil, certo? Você nem sabe que a pessoa é lá de Quixadá, no Ceará, ou a pessoa é lá de Lagarto, em Sergipe. Percebe? Você às vezes nem sabe que a pessoa é de lá e ele desenha o Homem-Aranha. Perceberam, então? Então, mas tem um desafio do trabalho remoto. Qual é? É lidar com a organização da rotina e o equilíbrio entre as tarefas. Você está na sua casa. Na sua casa entra visita. Sua casa pode faltar luz. Seu filho pode perguntar, pai, mãe, o almoço e o lanche. Como é que você vai organizar? Dizer, olha, eu estou trabalhando, mas ao mesmo tempo há uma necessidade perto de você. Esse ainda é um desafio. Os tipos de trabalho remoto mais conhecidos na atualidade, que ficaram, né, muito em evidência por causa da pandemia. A pandemia, turma, ela mudou em 2 anos completamente o mercado de trabalho. Muito mesmo. Mudou bastante. Nesses últimos 2 anos, ocorreram mudanças e, infelizmente, as escolas estavam fechadas para vocês e vocês não conseguiram acompanhar essa mudança. É muito bom, claro, com segurança, que nós, professores, retornamos à sala de aula, mas eu lamento muito a geração de vocês, porque mudanças ocorreram e vocês não perceberam. Muita coisa vai ser cobrada de vocês e vocês não têm a menor ideia do que será cobrado. Então, corram atrás do prejuízo. Ó, só tem essa saída, não tem jeito. O mundo é cruel. Corram atrás do prejuízo. O mundo não vai parar para você, não. Vocês foram prejudicados, tudo bem. Não houve aula, tá bom? Agora corram atrás do prejuízo. Vão atrás, tá bom? Home office, trabalho de casa. Trabalhar em casa, cumprindo a jornada diária. Muita gente trabalha hoje em casa e percebe, muitas empresas percebem que não precisa do trabalhador lá, que ele dá conta de fazer o trabalho em casa. A pessoa tem que se organizar também, né, na sua rotina, para não, né, algumas casas em que eu entro, onde eu entro, em que a pessoa trabalha, né, no sistema na home office, eu vejo na mesa um computador, vários papéis, muitos fios. A sala da pessoa está completamente desfigurada. Muita gente eu vejo assim. Bom, trabalho híbrido, que é algo que está acontecendo agora, nesse retorno de alguns funcionários ao escritório. A pessoa trabalha em casa alguns dias e vai à empresa noutros dias, dependendo da produtividade. Por exemplo, ela trabalha em casa segunda, quarta e sexta, e na terça e na quinta ela vai à empresa e faz o trabalho no escritório, tá bom? Isso é possível ainda. E tem também esse nome aqui, em todo lugar. O escritório em todo lugar. Ou seja, as empresas inteiras, elas podem ser descentralizadas para conquistar talentos de diferentes cidades e reduzir custos de manutenção e infraestrutura. Ou seja, em vez da empresa Lojas Americanas, não, é uma indústria. Ao invés de uma indústria, Vale do Rio Doce, uma indústria, não sei. Em vez dela manter uma sede enorme numa cidade específica, e aí, nessa cidade específica, ela vai recrutar gente que é boa, mas gente que é ruim de serviço e que só vai trabalhar nessa empresa porque mora nessa cidade onde está localizada a empresa. O que as empresas fazem hoje? E aí eu estou dando um recado para você que é de grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que são cidades
onde grandes empresas se instalam e que, de certa forma, é mais fácil para você ingressar numa grande empresa e fazer uma carreira nessa empresa. Muito cuidado. O que as empresas estão fazendo hoje até pode ser que a sede da empresa esteja em Brasília, mas eu vou ter um escritório em Fortaleza, eu vou ter um escritório em Teresina, porque eu sei que em Fortaleza tem grandes técnicos em computação, em Teresina há grandes contabilistas, percebe? Em vez de ter uma grande sede em Brasília e pegar o que há de bom e o que há de ruim, né, no mercado, entre os trabalhadores dessa cidade, ele vai buscar em cidades diferentes o que é lá de melhor. Então, cidades como Campina Grande pode tornar-se o Vale do Silício, né? Um grande polo econômico do Brasil, que muitas empresas da área de tecnologia podem se instalar, precisar só daquele serviço, absorver a mão de obra daquela região ali do sertão da Paraíba, Pernambuco. Atenção, hein? Não olhe só para as grandes capitais, não. Tem cidade média no interior que está crescendo muito. O maior prédio do Ceará, por exemplo, fica em Juazeiro do Norte, não é em Fortaleza. Tá? Então, gente, para encerrar, as transformações no mundo do trabalho, elas só começaram justamente por causa da evolução das tecnologias. Novas demandas tendem a surgir, exigindo atenção. Turma, o profissional do futuro é aquele que conseguirá se reinventar constantemente. Reinventar-se. Você pode, ano que vem, começar uma faculdade, estudar 4 anos, nesse curso que é o teu sonho, trabalhar no seu emprego por 10 anos e perceber que não há mais mercado de trabalho para o emprego que você escolher. Aí você vai ter que se reinventar. Por isso, quanto mais estudar, melhor. Tá bom, turma? Olha só, nossas referências, tudo que foi pesquisado nessa aula, né, o conteúdo da aula, perdão, foi pesquisado nessas referências. Temos aqui algumas perguntas, mas não há mais tempo disponível para que nós possamos responder. Na próxima aula, logo no início, eu respondo essa pergunta, está bem? Turma, aqui é a nossa revisão, uma revisão bem breve. Hoje aprendemos que as transformações no mundo do trabalho só começaram, né? E vão exigir que nós nos adaptemos. Dom Inocêncio, Oeiras, Dulce Carmo, minha amiga Adriana Souza. Turma, aprendemos hoje 3 grandes mudanças no mercado de trabalho. A automação do trabalho, a substituição do homem pela máquina, o que é muito vantajoso para as empresas. Também a flexibilização da jornada de trabalho. Você não precisa mais seguir um horário de trabalho fixo. Você pode adaptar o seu trabalho à sua rotina desde que dê conta do serviço. E o trabalho remoto, possibilidade de não precisar ir até a sede da empresa para exercer sua atividade, que pode ser em casa, num escritório descentralizado. Nossa próxima aula, relações profissionais, responderei essa tarefa que ficou para casa. Querido aluno, querida aluna, espero que tenham gostado, espero que tenham apreciado. Até a semana que vem. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve! Tchau!